Fala galera, meu nome é Fernando Teles, eu sou economista formado pela Universidade de Brasília, tenho também a certificação CED, especialista em investimentos junto à CVM, então eu sou um consultor financeiro devidamente autorizado e registrado a prestar consultoria e fiz esse canal no YouTube para trazer um pouco das minhas visões dos mundos dos investimentos e negócios aqui para vocês. Estou fazendo uma série de fundos imobiliários, vou continuar nesse tema hoje com o RBR Properties, é um fundo de lajes corporativas, de escritórios. E antes de começar o vídeo, eu preciso só fazer o disclaimer de que esse vídeo não se trata de uma recomendação de investimentos. Você deve tomá-lo apenas como um vídeo informativo e educativo para daqui extrair informações úteis que baseiem a sua própria decisão de tomada de decisão de investimentos, tá bom? Então, dito isso, vamos seguir aqui com o RBRP11, o RBR Properties, fundo da gestora RBR Asset. Já falei RBR várias vezes aqui, antes mesmo de começar o vídeo. É uma gestora brasileira, tá? Fundada em 2014, com egressos aí de várias casas do mercado financeiro e do mercado imobiliário brasileiro. Hoje conta com mais de 7 bilhões de reais sob gestão, alocados em diversos fundos, tanto no Brasil quanto no exterior, tá? Nos Estados Unidos, a gestora possui fundos de REITs, e aqui no Brasil, fundos com diversas estratégias, tanto de investimento em tijolos, né, que são as participações diretas em imóveis físicos, quanto em instrumentos de crédito imobiliário, principalmente os CRIs. Tá? Então, de tijolo, a gestora tem o RBR Properties, que é esse aqui que a gente vai ver hoje, que foca em lajes corporativas. Tem o RBRL11, que é de galpões logísticos, e também tem os instrumentos de crédito, aí, RBRR, de dívida high grade, tem dívida high yield, né, que são perfis mais arriscados, tem infraestrutura também, tá? Taxa de gestão, que eu sempre trago aqui para vocês, tanto gestão quanto administração somadas dão aproximadamente 1,2% ao ano, tá aqui os valores certinhos, sobre o patrimônio líquido do fundo, tá? Então não é sobre o valor de mercado, e em períodos em que exista a divergência entre o patrimônio líquido e o valor de mercado do fundo, é provável que o investidor pague mais ou menos aí de taxas de gestão e administração. O fundo conta também com a taxa de performance, correspondente a 20% dos dividendos, né, do dividend yield distribuído pelo fundo, do que excede o benchmark. E qual que é o benchmark, né, o parâmetro? O IPCA mais o yield, o rendimento do IMA B5. E o que é o IMA B5? Né? O IMA B5 ele nada mais é do que uma carteira teórica de títulos públicos. Nesse caso, o IMA B ele corresponde a títulos públicos, né, renda fixa do governo brasileiro, atreladas à inflação, seriam similares aí à NTN-B, né, aqueles títulos atrelados ao IPCA. E o 5, né, o IMA B5, o 5 corresponde ao vencimento. Não são títulos indexados à inflação com vencimento de até 5 anos. Tá? Esse yield aqui ele corresponde basicamente à taxa Selic, então estaria aí por volta dos 13% na data de hoje, né, quando eu gravo esse vídeo aqui em 9 de setembro de 2023, mais o IPCA, tá? É o benchmark. Então seria os 13% mais IPCA, é um benchmark bastante alto e até por isso o fundo não tem recolhido taxas de performance, tá bom? Mas é importante que o investidor tenha consciência de que há essa taxa de performance e as taxas fixas são bastante competitivas, aí 1,2% ao ano tá ok, tá dentro do aceitável, né? Há fundos com menos, mas também há fundos com mais cobrança. Passei um slide a mais. Só falando da estratégia aqui, né? O objetivo do fundo, como ele próprio determina aqui nessa última página, gerar renda recorrente de aluguel através da alocação de um portfólio diversificado de ativos imobiliários. Como a gente pode ver, esse fundo RBR Properties, ele foca em lajes corporativas, mas ele não se limita ao investimento em lajes corporativas, isso está aqui no próprio objetivo do fundo. Tá? Ele fala que pode investir em ativos imobiliários. E como a gente vai ver, ele tem uma grande participação do seu patrimônio líquido no próprio fundo da RBR Logística, né, o RBRL, que investe em galpões logísticos, mas o grosso em investimento em escritórios, lajes corporativas. Apesar dele ter mandato também para fazer investimentos residenciais, inclusive de desenvolvimento, ou seja, comprar um terreno e desenvolver um projeto, subir o prédio aí
para a futura renda, tá? Esse é o objetivo mais genérico, né? Esse que a gente viu anteriormente, mas as estratégias em geral do fundo são essas aqui, tá? Ele possui diversas estratégias, cada um com seu peso dentro aí do fundo. A principal, e o fundo sempre bate na tecla, é de que ele é um fundo destinado a investimento em tijolo, né, que seria a propriedade física dos imóveis, seja diretamente ou através de fundos de imobiliários exclusivos, né, como ele coloca aqui. Essa estratégia ela vai de 70% a 100% do patrimônio, tá? É a alocação referencial desse tipo de estratégia, como tem aqui mais abaixo nessa página. E hoje está por volta aí dos 91% a estratégia core, né? Ele tem também a estratégia tática, que foi mais usada durante os meses da pandemia, que busca FIIs, né, fundos imobiliários listados em bolsa, visando arbitragens, né, busca de cotas de fundo muito descontadas, né, com valor de mercado muito descontado, em comparação com o valor patrimonial daquele imóvel, né, que seria transacionado em transações privadas, né, particulares entre, enfim, empresa com empresa, proprietários, pessoas físicas. A dinâmica é diferente porque as liquidezes, né, a liquidez dos mercados são diferentes também, e aí durante o período da pandemia, principalmente, o fundo buscou alocar recursos em FIIs de lajes corporativas, de escritórios, que sofreram bastante com a própria questão da pandemia, as incertezas geradas, e também com home office, e fundos de shoppings, né, que sofreram ali com o fechamento dos shoppings durante o lockdown, e foram esse tipo de fundos que apresentaram as melhores oportunidades de arbitragem. Hoje essa estratégia está por volta aí dos 3% do patrimônio líquido do fundo, ou seja, não é uma estratégia muito relevante, mas tem mandato aí, o fundo tem autorização para exercer até 30% do patrimônio líquido do fundo na estratégia de investimento tático. Tem também a estratégia de liquidez, que seria basicamente a alocação do caixa dos recursos que estão parados ali no fundo antes da distribuição para os cotistas, de maneira a melhorar o rendimento desse dinheiro que está lá teoricamente parado, né? E aí ele vai investir em renda fixa, em LCI, em CRI, buscando melhorar o carrego do fundo. A estratégia chamada de liquidez hoje está aí por volta dos 4%, podendo chegar até 20%. E o fundo também possui mandato para a estratégia de desenvolvimento / retrofit, direto ou via fundos imobiliários, quando identificarmos oportunidade de construir muito abaixo do preço que o mercado negocia os ativos no público ou privado, né, nas negociações privadas. Hoje também apenas 2% do patrimônio líquido do fundo exposto a esse tipo de estratégia de desenvolvimento. É uma estratégia um pouco mais arriscada, que pode resultar em bons resultados ou não, né? A depender aí, obviamente, da alocação feita. Estratégias de desenvolvimento, elas incorrem em risco da execução da obra, né? Durante a pandemia, por exemplo, a gente viu os preços dos materiais de construção dispararem, a faltar mão de obra disponível no mercado, né? Ou seja, encareceu também a mão de obra para fazer a construção desse edifício. Então, expõe o fundo a riscos, né, de estouro de orçamento, a falta de materiais, enfim, tá? Então é sempre uma estratégia que pode dar frutos, né, caso a construção seja bem sucedida, ou pode prejudicar um pouco o rendimento, caso a obra sofra algum tipo de imprevisto, tá bom? Basicamente são essas 4 estratégias, mas lendo os relatórios aqui da gestora, a gente percebe que mesmo essas 4 estratégias, elas têm todas uma base, né, uma linha de raciocínio comum, que é essa aqui. A gestora da ARBR, a equipe de gestão, busca sempre se basear no custo de reposição. Eu digo que eles são gestores fundamentalistas aí do imobiliário, apesar de ter diversas estratégias, basicamente eles são gestores fundamentalistas. Eles tentam sempre pagar o menor preço possível para obter o maior rendimento possível, tá? Eles não compram edifícios ou constroem, planejam edifícios a qualquer preço, tá? Eles sempre se baseiam no custo de reposição como métrica. E por que eles se baseiam no custo de reposição, tá?
O custo de reposição é uma métrica que principalmente o investidor imobiliário americano, Sanzel, acho que faleceu esse ano, utilizava, né? Ele foi um grande investidor. E aqui tem uma frase que eu puxei do próprio relatório da RBR, e ele dizia aqui em inglês, né? Basicamente que o custo de reposição importava mais para mim do que aluguéis, preços comparáveis, níveis de vacância, crescimento econômico ou até mesmo os preços das cotas, né, das ações, no caso dos REITs ou, enfim, das outras ações do mercado imobiliário. Isso se dava pelo fato do custo de reposição determinar o preço da competição futura, tá? Então, por exemplo, suponha que a gente tem ali na Faria Lima uma situação atual de escassez de imóveis e alguém esteja pensando em construir um novo imóvel na região. Tá? Para isso, ela tem um determinado custo de reposição, tanto de compra de terreno quanto de desenvolvimento do edifício, né? Compra de materiais, contratação de mão de obra, etc. Tá? Para subir um prédio comparável com os prédios existentes ali no mercado. Se o custo de reposição elevado, né, na data de hoje está mais alto do que já esteve no passado, esse investidor ele vai ter que investir um montante maior para ter o seu rendimento ali, que teria um equilíbrio no mercado. Por exemplo, se a gente supor que o rendimento médio dos edifícios ali é de 7% ao ano. Estou fazendo uma suposição aqui. Então, quanto maior o investimento necessário, né, para subir um novo prédio, maior o rendimento que o investidor vai ter que exigir em aluguéis, né, maior o preço do aluguel, para que ele tenha esse rendimento comparável aí de 7% ao ano. Então, é nesse sentido, tá, de que o custo de reposição é a métrica mais importante, porque ela tende a balizar os aluguéis futuros que serão cobrados naquela região. Tá? Então, o pessoal da própria gestora olha sempre para o custo de reposição, porque é mais ou menos um indicador do que será os aluguéis em uma determinada região no futuro. Tá? Obviamente, nenhum investimento ele é determinado por uma única métrica. Tá? Isso é apenas uma proxy, né? Como a gente fala no termo em inglês, é uma aproximação, porque no fim, como todo investimento que a gente faz, a dinâmica principal que vai influenciar no rendimento de um dado investimento é a dinâmica entre a oferta e a demanda daquele determinado mercado. No caso de investimento imobiliário, a oferta e a demanda do mercado imobiliário em uma determinada região, tá? Então não adianta nada a gente ter aí um custo de reposição cada vez mais elevado para uma dada região, caso a demanda suma daquela região e migre para uma outra, né, em decorrência justamente do aumento dos preços. Tá? Então é importante saber que os gestores da RBR são gestores fundamentalistas que sempre utilizam o custo de reposição como métrica, mas é importante também o investidor ter ciência de que apenas o fato de o custo de reposição ser crescente em uma dada região não significa que ele vai ter um rendimento sempre crescente de aluguéis naquela região. Tá? Tudo isso vai depender de muitos outros fatores, mas no geral é um bom balizador. Tá? Então, dito isso, falando da estratégia, vou trazer aqui os edifícios do fundo. Tá? O edifício principal que eu vou abordar aqui, principalmente mais a fundo nesse vídeo, é o edifício River One, porque ele é o mais polêmico e porque ele corresponde a aproximadamente 40% do patrimônio líquido do fundo. Tá? Então, falando um pouco dele, ele é um edifício comercial localizado na rua Jerivatiba 207, ali no Butantã. Tem área bruta locável de 23,6 mil metros quadrados, participação de 100% do fundo, é um edifício AAA e com certificação de eficiência energética LEED Gold. E por que ele foi um edifício polêmico? Né? Principalmente porque ele está com uma vacância alta desde a sua inauguração. Hoje se encontra aí em 61% a vacância, ou seja, 40% apenas de ocupação, mas por bastante tempo foi bem inferior a isso. E
o que acontece, né, trazendo o mapa aqui dos diversos imóveis do fundo, falando aqui especificamente do River One, o River One, é esse prédio aqui, ó, esse localizado à esquerda, à margem esquerda do Rio Pinheiros. E a dinâmica do mercado imobiliário de São Paulo, para quem conhece, sabe que a demanda maior, né, e consequentemente também a oferta maior de imóveis está nesse lado de cá, né, na margem direita do Rio Pinheiros, né? Por quê? Porque culturalmente, né, historicamente, São Paulo cresceu aqui do centro de São Paulo para fora, né? Tanto lá para cima para a Zona Norte, para a direita para a Zona Leste e aqui para a Zona Sul, Zona Oeste, tá? Como São Paulo veio crescendo aqui e aqui se estruturou a maior quantidade de serviços, né? A maior quantidade de shopping centers, de lojas de rua, de serviços em geral, de lugares para ir, Parque Ibirapuera, Parque do Povo. A grande quantidade de serviço público de transporte está por aqui também, tanto em estações de metrô, linhas de ônibus. As estações da CPTM, que é o trem aqui que corre à margem do Rio Pinheiros, elas estão do lado direito do rio, tá? Aqui a gente tem as diversas estações. Na altura aqui, inclusive, do River One tem a estação Pinheiros, tá? Que é uma estação bastante grande, tem conexão com o metrô, linha amarela, tá? E a lógica da gestora ao fazer esse investimento foi justamente assumir um risco maior de comprar esse edifício do lado de lá do rio, né? Porque viu aqui a possibilidade de uma certa disponibilidade de serviço público de transporte, uma vez que foi inaugurada há alguns anos atrás a estação Butantã, linha amarela aqui, e tem o fácil acesso às diversas pontes que cruzam para a margem direita, mas realmente ainda não é uma região consolidada, tá? É por isso que eu falo que foi um movimento não muito óbvio de investimento, tá? E a tese principal é de que, né, com o menor índice de vacância aqui nessa região Prime, que a região Prime de São Paulo mesmo está aqui na Faria Lima, né? Bairros de Pinheiros, o Jardim, né, Jardim Europa, os Jardins, Itaim Bibi e Vila Olímpia. Essa é a região mais demandada. E eles pensaram, né, os gestores pensaram na seguinte tese, né? A partir do momento que aqui estiver com níveis de vacância baixos ou praticamente inexistentes, muito provavelmente a gente consiga, né, através desse investimento do River One, capturar o transbordo, né, dos inquilinos que não vão conseguir espaços aqui, mas se contentarão em estar aqui, né, na altura do bairro de Pinheiros, só que do lado de lá do rio, tá? Essa tese ainda não se provou, como eu disse, né? Isso a gente verifica através do índice de vacância elevado ainda do edifício River One, mas a gestão tem conseguido fechar aí novos contratos com inquilinos que estão dispostos a pagar um pouco mais barato para se localizarem aí na altura da Faria Lima, entretanto do lado de lá do rio. Aqui a gente tem também a Universidade de São Paulo, tá? Isso pode ser um atrativo adicional aí para o fundo, é bastante próximo do edifício, né, do River One. Você tem ali fácil acesso à Universidade de São Paulo, então empresas vinculadas ao setor de pesquisa em geral, né, que se utilizem aí das mentes da Universidade de São Paulo e queiram se localizar perto, podem ser algum tipo de inquilino da região, tá? Mas esse é o desafio principal. Obviamente, como eu disse, tudo se resume a preço, então a gestora, ela vai, se ela quiser, né, alugar cada vez mais rápido, ela basta reduzir o seu preço de locação. Mas esse, como os próprios gestores falam em seus relatórios, não é interessante, pois eles preferem alugar de uma maneira mais calma, né, mais demorada, entretanto, a um preço justo. Tá? Eles não querem alugar a qualquer preço, por isso o imóvel permanece vago, né, diminuindo os rendimentos pagos aí, distribuídos pelo fundo e gerando insatisfação em investidores que não conseguem perceber ou aceitar essa dinâmica aí, tá? No geral, eu falei só do River One, que é o principal, né? Mas os outros imóveis do fundo são imóveis que vão aí de padrão construtivo duplo A até o B, tá? E o grosso é distribuído aqui na Vila Olímpia. Esse aqui, o JC 589, por exemplo, é o desenvolvimento que eles estão fazendo na Jesuíno Cardoso, um boutique office, né? Que provavelmente deve ser inaugurado daqui a 2 anos e meio, 3 anos.
é uma rua super boa. Ele tem também investimento na Mauri 305 aqui, que foi um prédio que eles recuperaram, pegaram com vacância alta, que precisava de uma reforma, fizeram a reforma com poucos recursos, conseguiram fazer o turnaround aí desse investimento, e hoje é um prédio bastante com bons resultados, né? E tem também aqui o Mário Garneiro na Rebouças com Pinheiros, uma região super demandada, já um prédio consolidado, passou por retrofit. Enfim, o fundo vai estar exposto a basicamente essa região aqui da Faria Lima, a Vila Olímpia, essa região da Paulista aqui também, que tem um prédio Delta Plaza que fica ali próximo ao shopping Pátio Paulista, tá? É uma paralela da Paulista, bem na altura do metrô Brigadeiro, também é uma zona muito boa. E tem esses dois outros edifícios aqui mais afastados, tanto aqui um em Santo Amaro, e o outro aqui em Alphaville, que são regiões já com um índice de vacância muito mais alto e regiões mais desafiadoras, mas são participações relativamente pequenas aí do fundo. Além desses prédios, né, edifícios são quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né, incluindo o desenvolvimento, já contando com o prédio que está sendo desenvolvido, ainda não foi construído, então são 9 em São Paulo. Mais 2 no Rio, tá? Sendo um que é uma participação 100% do fundo aqui na região do Porto, que é o Venezuela 43, edifício Venezuela 43, e também tem uma pequena participação no edifício Castelo Branco, que é um edifício vizinho à icônica sede da Petrobras, ali no centro do Rio de Janeiro, tá? São regiões mais difíceis, de vacância bem mais elevada, o mercado do Rio de Janeiro está sofrendo bastante aí desde 2014, passou pela crise de 2016 com bastante dificuldade, níveis de vacância elevados, começou a se recuperar ali final de 2016 até 2019, mas aí enfrentou a pandemia que elevou os níveis de vacância também, reduziu o dinamismo do Rio de Janeiro, mas desde o ano passado o mercado mostra sinais aí de recuperação, tá? Não são as zonas prioritárias, né, do dinamismo aí, de demanda por parte dos inquilinos. As zonas prioritárias no Rio de Janeiro são a Zona Sul, né? Seria Leblon, Ipanema, Copacabana, mas que possuem pouquíssima oferta, principalmente de edifícios AAA, né? Baixíssima oferta. E aqui a região da Orla, no Botafogo, Flamengo, na Glória, tá? Essas são as regiões mais demandadas no Rio de Janeiro, sendo o centro e o Porto e aqui a Cidade Nova, regiões um pouco mais difíceis, ainda mais para edifícios com padrão construtivo inferior ao AAA, né, que são o caso dos dois edifícios aqui. Se eu não me engano, um é padrão A e o outro é padrão B ou duplo B, não sei. Tá bom? Então, a gente tem esses edifícios, tem também, como eu disse, uma participação em imóveis logísticos. Então, vou falar um pouco dos logísticos agora. O fundo conta, né, o RBRL 11 conta com 5 edifícios, galpões logísticos, e o RBRP 11 possui aproximadamente 20% de participação no RBRL, tá? Então, consequentemente, o RBRP está exposto a esses 5 galpões aqui, sendo 2 em Extrema, Minas Gerais, né? 2 galpões modernos em Extrema, 2 em Hortolândia, já um pouco mais antigos aqui, como a gente pode ver pelas fotos, e 1 em Franco da Rocha. Eu não vou me adentrar muito aqui nos galpões logísticos, mas se vocês quiserem ter mais informações, infelizmente eu ainda não tenho vídeo desse fundo, mas se vocês quiserem mais informações, eu recomendo que vá no site de RI do fundo, do RBRL 11, e busque as informações para você ver se esse tipo de investimento satisfaz aos seus interesses, tá? Dando uma pincelada rápida aqui na dinâmica de galpão logístico, tá? O mercado principal é São Paulo e a dinâmica do mercado de São Paulo é a seguinte: quanto mais próximo o galpão do centro de São Paulo, maior tem de ser o aluguel cobrado pelo metro quadrado, tá? Então, o mercado é dividido praticamente em anéis, né? De 0 a 15 km do centro de São Paulo, de 15 a 30, de 30 a 60, de 60 a 90 e acima de 90, tá? Sendo os acima de 90,
os galpões logísticos menos desejados, né, em teoria, né? Se a gente considerar que a distância é o fator principal na hora da precificação de cada ativo. E são esses tipos de imóveis justamente os que o fundo tem, tá? São imóveis modernos, principalmente os de extrema, mas são imóveis que estão distantes de São Paulo, tá? Então tem 2 em Hortolândia, que está a mais de 100 km de São Paulo, tem 2 em Extrema, que também está a mais de 100 km em São Paulo, e tem o de Franco da Rocha, que está aí na faixa, seria no anel terciário aí nessa divisão, né, que está a 40 quilômetros de São Paulo, tá? Os de Extrema, eles possuem um risco adicional que talvez os investidores deixem de lado, tá? Por que os galpões logísticos começaram a ser construídos em Extrema, né, que é uma cidade em Minas Gerais, né? Basicamente o que aconteceu foi que o governo do estado de Minas Gerais concedeu um benefício fiscal para empresas de e-commerce, né, que são das principais inquilinas de um galpão logístico, né? Como a gente sabe, empresas de e-commerce nada mais são do que grandes estoques de produtos que precisam ser entregues para os seus clientes da maneira mais rápida possível, né? O cliente, quando vai fazer uma compra através da internet, ele busca frete grátis, busca entrega rápida no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, você ter à disposição uma malha logística bem acertada, né, e executar essa operação com eficiência é de extrema importância, tá? E o governo do estado de Minas, ele concedeu um benefício fiscal que reduziu o ICMS cobrado das vendas desses produtos, né? Caso o produto seja vendido entre o estado de Minas e outro estado qualquer, aí o principal mercado seria São Paulo, mas pode ser outra cidade, o ICMS cobrado seria de apenas 1,3% do valor de venda, tá? Em comparação com o ICMS cobrado nesse mesmo tipo de operação em São Paulo, que seria de 18%, a gente percebe que é um benefício excepcional, né, um desconto muito grande aí de 17% de imposto, que seria recolhido em São Paulo, que não vai ser recolhido em Minas. E justamente por isso, as empresas, né, de e-commerce decidiram instalar suas operações em Minas Gerais. E aí buscaram Extrema por ser a cidade, né, o município mais próximo aí da fronteira de São Paulo, tá? Então foi justamente por isso que Extrema virou o que virou, tá? É importante que o investidor saiba disso, e que saiba também que caso esse benefício fiscal seja retirado ou seja equiparado com outro benefício fiscal em uma região mais próxima ao mercado de São Paulo, muito provavelmente esses galpões logísticos de Extrema, eles sofrerão algum impacto, tá? E aí podem chegar a perder seu valor, perder um pouco da sua utilidade também, tá? Então é sempre necessário deixar no radar esse tipo de risco. Principalmente em um período como esse que a gente está vivendo hoje de reforma tributária, a gente não sabe o que vai virar essa reforma, se os subsídios já concedidos serão retirados, se outros subsídios serão fornecidos, se o ICMS será extinto. Então, enfim, a vida do investidor não é fácil, tá? Então, é isso. Com relação aos imóveis, é isso. Basicamente, dando uma olhada geral nos outros imóveis corporativos aqui, para não falar apenas do River One e dos logísticos, a gente tem o Amauri 305 ali no Itaim Bibi, que foi um caso de sucesso. O fundo pegou um edifício já depreciado, fez um retrofit e conseguiu alocar, cobrar mais pelo aluguel e tornar a vacância zero. O Delta Plaza também, os gestores cuidam com carinho, fizeram um retrofit, está ali na Avenida Paulista. O Mário Garneiro também passou por retrofit, está ali numa região muito privilegiada entre a Rebouças e a Faria Lima, tá? Tem uma demanda constante ali aquela região, muito regada de serviço, de transporte público. Edifício Celebration na Vila Olímpia também, muito bem cuidado. E aqui as participações menores, tá? Edifício Mykonos, o Právida e o Castelo Branco são participações bem pequenas, tá? Acho que chegam a ser 1%, menos de 1% do patrimônio líquido do fundo. Então, enfim, não dá para falar que não dá para levar em consideração, mas são participações pequenas. E o edifício Venezuela tem ali seus 4% de participação no patrimônio líquido. É esse edifício no centro, no Porto, né, perto da região do Porto do Rio de Janeiro.
E tem o SLB Somos, que é não é bem um edifício corporativo, mas é destinado ao ramo de educação, tá? É ali na zona sul de São Paulo. Que eles retratam o case, né, o caso de sucesso aí do investimento do SLB Somos em um dos relatórios. Quem tiver a curiosidade pode dar uma olhadinha depois, tá bom? Mas foi um investimento também bem sucedido e, se eu não me engano, eles pretendem vender em breve essa participação. Vindo aqui questão de rendimentos. Como a gente pode ver, o rendimento ele vinha razoavelmente estável aqui na faixa dos 45 centavos por cota e em outubro de 2022 caiu em 40% e ficou estável em 27 centavos por cota, pegando muitos investidores de surpresa. Isso aqui aconteceu porque não foi por venda de ativo, não foi por uma saída muito grande de um inquilino. Isso aqui ele aconteceu justamente porque o edifício River One, né, que é aquele que tem o maior peso no portfólio do fundo, ele deixou de contar com a renda mínima garantida. A renda mínima garantida é um instrumento que é acordado entre as partes compradora e vendedora de um determinado edifício, onde o vendedor se compromete a fornecer uma renda mínima garantida para o comprador enquanto o edifício estiver vago, tá? Então, obviamente, isso tudo é incluído no preço de compra, mas é basicamente um aluguel pago pelo vendedor ao comprador enquanto o edifício estiver vago. E a compra do edifício foi bem na saída ali da pandemia, do período da pandemia, e eu acredito que o gestor tenha se utilizado realmente o máximo que dava da renda mínima garantida, justamente para contar com essa renda garantida e esperar que o mercado imobiliário de São Paulo se acomodasse, né? Dar tempo ao tempo para a questão toda da pandemia passar, as empresas voltarem aos escritórios e as regiões, né, voltarem a ter um dinamismo maior, né, um interesse maior por parte da demanda aí dos inquilinos em edifícios corporativos, tá? E aí deixaram o tempo máximo correr e agora, né, ao final dessa renda mínima garantida, eles começam a fazer alugar mais espaço no River One, tá? Então eles conseguiram reduzir a vacância aí para 40%, se eu não me engano. Não, ocupação para 40%. Então a vacância estava próxima aos 90%, eles reduziram por volta de 60% e permanecem fazendo um trabalho com paciência, sem afobação, para alugar as lajes corporativas pouco a pouco, mas a um preço justo, tá? Então foi por isso basicamente que o rendimento mensal aí do fundo caiu 40%, pegando muitos investidores de surpresa, tá? Pela final da vigência da renda mínima garantida. Passando aqui para o índice de vacância, tá? Nos últimos 12 meses a gente percebe justamente esse movimento também em outubro de 2022. A vacância financeira está por volta ali dos 3% e subiu de um mês para o outro para os 49%, vindo a cair mês a mês aí devagarzinho. Hoje está por volta dos 31%. O bom da gestora é que ela joga o jogo junto com os cotistas, tá? Tanto em 2021 quanto agora em 2022 e 2023, eles abdicaram das taxas de gestão por não atingirem resultados satisfatórios, tá? Lá em 2021, eles tinham como meta atingir 7,1% de distribuição de rendimentos ao longo do ano, não alcançaram e por isso deixaram de cobrar a taxa de gestão em alguns meses. E agora, por conta do final da expiração aí da renda mínima garantida e o aumento da taxa de vacância, eles também se propuseram a não recolher parte da taxa de gestão enquanto os índices de vacância do fundo permanecerem altos, tá? Isso mostra um alinhamento aí do gestor com o cotista, o que é sempre muito bom, tá? Mas é isso, o fundo está com uma vacância alta, principalmente em decorrência da vacância do River One. Aqui, com relação à rentabilidade histórica obtida pelo fundo, nos relatórios mensais a gestora não coloca um histórico. Isso aqui eu puxei de uma outra apresentação que a gestora disponibilizou esse mês para os investidores,
que é uma visão geral de todos os fundos, e aqui conta com o retorno histórico do fundo, tá? As linhas azuis são os rendimentos do fundo, linha azul clara é apenas a cota de mercado, tá? Rendeu aí 5% desde agosto de 2018, em comparação com o IFIX, que é a linha cinza, 47%, e o CDI de 39% aproximadamente, ou seja, um rendimento muito inferior. A linha azul escura, ela considera a variação da cota do fundo em mercado e a distribuição dos aluguéis mês a mês, tá? Os dividendos recebidos. Se a gente considerar a linha azul escura, a gente percebe que o fundo até superou o CDI no período, tá? Porque principalmente o CDI estava muito baixo e veio subindo muito forte nos últimos 2 anos, agora deu uma parada, tá? É sempre importante o investidor perceber que o investimento em fundo imobiliário, ele não é composto, né? O seu retorno não é composto apenas pela valorização ou desvalorização da cota em mercado, tá? O investidor tem que ter a ciência de que o aluguel que ele recebe faz parte do retorno também do seu investimento, tá? Aqui a gente tem o rendimento nos últimos 5 anos na cota, puxando aqui os dados do Google. Esse valor representa apenas a cota de mercado, tá? Então nos últimos 5 anos teve uma queda aí de quase 30%. O IFIX nos últimos 5 anos teve uma valorização de 52%, tá? Os fundos de lajes corporativas, de escritórios, foram um dos que mais sofreram, tá? Isso aqui não é demérito apenas da gestão da RBR, isso é uma dinâmica do mercado em geral, tá? Os lajes corporativos sofreram muito, assim como os shopping centers no período de lockdown, mas logo em seguida se recuperaram. Hoje o rendimento mensal da cota do RBR P11 está por volta aí dos 0,4% ao mês. Eu acredito que esse rendimento aumente conforme o River One vá sendo ocupado, tá? Não posso garantir, obviamente, mas acredito que a precificação da cota em mercado esteja levando isso em consideração, por isso que o rendimento está um pouco baixo, tá? Esse 0,4 está um pouco abaixo do normal que a gente vê por aí, tá? Por exemplo, o KNRI está em 0, que é um fundo conservador, ele está em 0,6% ao mês. Aqui a conclusão, então é isso. Essa é a situação geral, tá, do RBR Properties. É isso. E aqui falando um pouco da conclusão, né? O fundo conta com diversas estratégias, o que pode trazer mais volatilidade e imprevisibilidade para os resultados do fundo. A meu ver, o que mais complica esse fundo é justamente o fato dele ter diversas estratégias, né? Ele tem a estratégia tática, a estratégia de liquidez, a estratégia de desenvolvimento. E aí dentro da estratégia de desenvolvimento pode ser uma estratégia de desenvolvimento residencial, de galpão logístico, de lajes corporativas. O gestor bota uma pimentinha ali a mais, né? Tomando um risco a mais, como foi o investimento do River One, fazendo uma alocação não muito óbvia do lado de lá, né, na margem esquerda do Rio Pinheiros. Ele tem também mandato de venda para os diversos edifícios, tá? Como ele preza muito pelo preço de compra, ele também diz que ele tem um preço de venda determinado e que se aparecer alguma proposta, ele vai vender os imóveis, tá, ao preço que ele achar justo ou a um preço vantajoso. E tudo isso faz os resultados variarem muito e, consequentemente, as cotas variarem muito. E isso tudo é em decorrência da incerteza, né, que o investidor tem. O investidor, quando investe no RBR Properties, ele não sabe ao certo quais imóveis estarão, né, no fundo nos próximos 6 meses, no próximo ano, como estarão as situações de cada imóvel, né? O imóvel trabalha com diversos padrões construtivos também. A gente tem imóveis de padrão construtivo classe B até imóveis AAA. O imóveis conta com diversos tamanhos, né? Participações majoritárias ou minoritárias também em cada edifício. Isso tudo coloca menos previsibilidade no fundo e, consequentemente, um maior risco, tá? Para mim, essa é a principal questão que o investidor tem que ter em mente quando faz a alocação no RBR P11, tá? E, além disso, ele tem exposição a mercados do Rio de Janeiro, tá?
as zonas não tão dinâmicas quanto a do Porto e a do Centro. Ele é um fundo híbrido, né, que o fundo híbrido ele investe em tipos diferentes de imóveis, ou seja, lajes corporativas e galpões logísticos, no caso do RBRP. Só que a distribuição, a gente não consegue saber, né, como investidor não consegue saber se é uma diversificação ou se é uma distração, porque a distribuição da alocação é feita em 80% em imóveis corporativos e apenas 20% em imóveis logísticos. Tá? Então a gestora não fala se vai investir no futuro em imóveis logísticos, enfim, a gente não tem isso tão claro, então a gente não sabe se essa diversificação é de fato uma diversificação ou se torna uma distração, né? O fundo está exposto a esses dois tipos diferentes de imóveis. Um ponto positivo, os gestores abdicam das taxas de gestão em momentos ruins, ou seja, tem o interesse aliado com o dos cotistas, utilizam boas práticas para maximizar os rendimentos do fundo, tá? Dentro dos espectros de risco adotados aí nas estratégias, eles maximizam os rendimentos através de renda mínima garantida estabelecida com os vendedores dos edifícios. Eles adotaram a estratégia de turnkey, né? Eles perceberam que alguns inquilinos potenciais buscavam o River One, mas desistiam de fazer a mudança porque precisariam investir, né? Fazer uma reforma em cada andar que decidissem se alocar. Então a gestora propôs também, em muitos casos, ela mesma, né, o fundo mesmo, arcar com essa reforma, simplesmente para o inquilino chegar lá, né, e colocar a chave na porta e girar a chave e entrar com sua equipe e já começar a trabalhar. É por isso que é turnkey, né? É simplesmente chegar, girar a chave e entrar já, começar a trabalhar sem se preocupar com reforma, com custo de mudança. Tem a estratégia de custo de reposição, que mostra que eles são investidores fundamentalistas, que não vão pagar qualquer preço em um determinado ativo. Eles têm paciência na alocação, tá? Eles não fazem locação dos seus edifícios a qualquer preço, eles preferem ficar algum tempo com a vacância superior, mas quando efetuar o aluguel, efetuar no preço justo, no preço certo, tá? Isso eles mostram até em algumas contas, em uns relatórios, que é uma estratégia de valorização do imóvel de longo prazo, tá? Em detrimento aí do curto prazo, tende a valorizar mais o imóvel. E também fazem formação de parcerias com coworkings, restaurantes, tudo para tornar os edifícios mais atrativos para os seus clientes, tá bom? O fundo tem grande concentração em um único ativo, River One, acho que essa é a principal questão do fundo, que todo mundo levanta quando vai fazer o investimento. E, como eu disse, os gestores privilegiam o longo prazo ao invés dos resultados imediatos. Então, é importante que o investidor tenha essa noção ao investir no RBRP11, tá? Não é um fundo óbvio, é um fundo que tem um pouquinho mais de risco por contar com essas diversas estratégias, e é um fundo que preza sim o longo prazo, e apesar de muitos investidores falarem que também prezam o longo prazo, a gente sabe que não, que muitos se assustam aí com as variações de curto prazo das cotas e sem informação podem ficar perdidos, tá? Então eu finalizo essa apresentação aqui do RBRP11. Se você viu esse vídeo até aqui, eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, eu estou sempre trazendo conteúdos de alta densidade, né, com muita informação, é o jeito que eu gosto de trabalhar aqui no YouTube. Espero que vocês estejam gostando, se vocês estão gostando, se inscrevam aí. E por hoje é só. Mais uma vez, meu nome é Fernando Teles, para mim foi um prazer fazer essa apresentação aqui para vocês, espero que tenha agregado de alguma maneira. E é isso, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Fui!